Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. O mercado não tem apresentado ações, aquelas que fazem parte da nossa carteira, se oferecendo, mas eventualmente pode acontecer algum caso que ocorra a possibilidade de alguma compra. A gente já viu que no caso de BB Seguridade, BBSE3 no seu ticker, já chegou a bater perto dos R$ 37, R$ 38 reais, e agora retorna para casa dos 30. Será que a ação está se oferecendo? Por que será que a ação derreteu tanto? Hoje, aqui, você deve estar ouvindo aqui um barulho de fora, é porque na região, por conta de aqui tem um fenômeno que ocorre de vez em quando chamado ciclone extratropical. Ele corre pelo Oceano Atlântico, tranca a frente fria e com isso aqui fica chovendo 5, 6 dias e depois vem uma ventania e um frio. Então esse barulho que você possivelmente possa estar ouvindo aqui atrás de mim é o barulho de uma chuva incessante. Mas o que aconteceu é que nós tivemos a oportunidade de ter aqui em nossa conta corrente, no dia 15 de 6 de 2023, esse vídeo está sendo gravado no dia 16 de 6 de 2023, ele não vai ao ar no dia 16, ele vai depois disso, em função que já nós colocamos vídeo no canal abordando outro tema. Mas o que foi acreditado aqui é o valor de R$ 615,26. Nós separamos desse valor que foi acreditado na conta para nossa carteira, para nossa conta de emergência. Separamos aí R$ 232 reais e o restante disponibilizamos para compra e fomos ao mercado verificar, já que era um valor que nós não tínhamos necessariamente a ideia de aportá-lo e talvez até de não recebê-lo. Então, tendo em vista que ele veio, vamos utilizar aí em torno de uns R$ 360 reais para a compra de ações. Das ações que fazem parte da nossa carteira, a nosso ver, assim, a que mais estava se oferecendo era a BB Seguridade. Então veja que no dia de hoje, 16 de 6 de 2023, fizemos uma oferta que já foi executada para a compra aqui no fracionário. Veja que tem um Fzinho no final, quando é menos do que 100 ações a serem compradas. No valor, como eu disse aqui, aproximadamente R$ 360, R$ 365,40. E com isso nós tivemos a oportunidade de comprar mais 12 ações para a nossa carteira. Já fazia um bom tempo que não comprávamos ações de BB Seguridade. A última vez foi aqui no dia 23 de fevereiro de 2022. Veja que nós compramos a ação aqui a R$ 23,15. E anteriormente a isso, chegamos a comprar a R$ 18,95. Quando lá atrás o mercado não apostava em BB Seguridade, isso aqui foi no ano de 2021 e por conta do período pandêmico a ação ficou muito descontada. E hoje a gente verifica que fizemos uma análise lá atrás, né? Então a gente coloca 2 anos para trás, uma análise bastante acertada que nos rendeu aí bons proventos. Mas registramos então a nossa compra aqui no dia de hoje, compramos a R$ 30,45 e passamos de 4.160 ações para 4.172 ações, portanto compramos mais 12 ações de BB Seguridade. Do ponto de vista da nossa primeira análise, que é com relação ao preço, veja que a gente registra aqui, desde 2017, os proventos que foram pagos pela companhia. Na média aqui ela pagou R$ 2,08 aproximadamente. Com esses R$ 2,08 a gente chega num preço teto, máximo que nós pagaremos pela ação, porque nós dividimos isso por 6%. E por que a gente divide esses proventos por 6%? Porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, quando nós consideramos a média, nós temos aqui um preço teto de R$ 34,77. Se nós considerarmos apenas o último ano, que BB Seguridade pagou R$ 1,96, o nosso preço teto fica em R$ 32,77. E a gente sempre faz um CAGRzinho aqui para ver como isso evoluiu nos últimos 5 anos, o que nos dá R$ 33,96, considerando um CAGR aqui de 3,63% e um preço que nós podemos colocar aqui próximo dos R$ 2,03. Mas a gente também considera aqui a possibilidade de uma média desses 3 valores apurados, o que ficaria aqui essa média em R$
R$ 2.083 na média desses preços tetos quando nós olhamos para o passado. Mas de uma maneira muito específica, nós vamos ficar aqui com o menor deles, que é com relação ao último ano, R$ 32,77, que nós vamos colocar aqui nesta célula em amarelo. Então, olhando para o passado, nós vamos firmar com o preço teto de R$ 32,77. Além desse valor, nós não compramos ações de BB Seguridade. Mas as nossas projeções, ou seja, quando a gente olha para o futuro, elas também são muito importantes. E veja que nós já estamos considerando o resultado do primeiro trimestre de 2023, onde a gente estima aqui uma receita de 8,7 bi para um lucro líquido de 7,3. Como a gente considera 70% de payout, é possível que BB Seguridade venha pagar até o final do ano em torno aqui de R$ 2,56. Então, pelo mesmo caminho, para R$ 2,56, o nosso preço teto aqui, quando olhamos para o futuro, ou seja, dentro da nossa projeção, ele ficaria aqui em R$ 42,77. E essa é a importância do nosso quadro de indicadores, porque nós trazemos para este quadro aqui, ó, em azul, aqueles resultados que nós apuramos lá. Então, colocando aqui o lucro líquido, o que isso significa em termos de proventos a serem pagos em função dos proventos que nós temos, o que então vai nos dar aqui a possibilidade de receber um dividend yield, para que eu marquei errado aqui, me desculpem, um dividend yield de R$ 2,56. Dividindo esses R$ 2,56 por 6%, esse 6% que está aqui, nós temos aqui a possibilidade de verificar que o nosso preço teto, quando fizemos uma projeção sobre os resultados da companhia, em R$ 42,77. Veja que o preço que pagamos pela ação, R$ 30,45, é menor ao nosso preço teto que nós tomamos quando olhamos para o passado, assim como é menor com relação ao preço teto quando olhamos para o futuro dentro das nossas projeções. Agora eu vou mostrar para vocês o racional por trás de toda essa construção, que não é só em função do preço, mas também tem outros detalhes que nos levam a, nesse momento, comprar ações de BB Seguridade. Para o racional, nós consideramos aqui o lucro líquido. Nós tomamos a partir do lucro líquido apurado no primeiro trimestre de 2023, 10 bilhões. Teve um crescimento aqui de patrimônio líquido em relação ao trimestre anterior de 10%, que é bastante considerável. Veja que, para o preço que pagamos pela ação aqui de R$ 30,45, o nosso preço sobre o valor patrimonial por ação, ou seja, o PVPA, ele fica em 6,06. Aqui tem um detalhe, porque aqui no canal nós sempre procuramos com menos de 2, de preferencialmente abaixo de 1, que é quando não nos dá, ou melhor, quando retira-se o risco da compra da ação, principalmente abaixo de 1, né, que significa que o valor da ação é bem inferior ao preço de cada ação, considerando, né, todo o patrimônio que a companhia possui. Quando está acima de 2, no caso está 6, a gente olha com distanciamento. O que ocorre é que no caso de BB Seguridade, Caixa Seguridade, elas são desmembradas dos seus bancos originais. BB Seguridade é desmembrado do Banco do Brasil e Caixa Seguridade da Caixa Econômica Federal. Neste caso, eles não levam o patrimônio consigo porque as vendas são feitas no balcão desses bancos. Então, por isso que a gente releva em termos de o preço sobre o valor patrimonial por ação. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 8,31 significa que para este lucro que nós estamos estimando, e se comprado a R$ 30,45, você tem retorno em função do lucro líquido em torno aí de 8 anos e 4 meses. Além disso, a gente verifica aqui, ó, que para o dividendo estimado, R$ 2,56, o dividend yield para esse preço de ação fica em 8,43, que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Nós também temos aqui o crescimento médio composto da companhia, tanto para a receita, que ficou em 20,14%, quanto para o lucro líquido, de 14,32%, ou seja, BB Seguridade vem crescendo com esses percentuais ano a ano ao longo dos últimos 5 anos. E assim nós trazemos todos esses valores para o nosso registro de compra. A compra de hoje, 12 ações a R$ 30,45.
temos um dividend yield de 8,43%, ou seja, bem acima dos 6%. Registramos aqui o crescimento da receita, o crescimento do lucro nos últimos 5 anos, um PL de 6,03, como a gente já viu, e um preço ao valor patrimônio por ação em 8,31. Aqui tem um detalhe importantíssimo, que veja que ele compensa o PVPA, que é o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, em 66,67%. É um dos mais altos que nós já vimos, e o preço teto aqui, ó, que nós estabelecemos de 32,77, o menor daqueles, né, quando olhamos para o passado, é o menor de todos, 32,77, portanto, além de todo esse racional por trás, ainda compramos uma ação barata por R$ 30,45. E finalizamos registrando aqui as nossas metas para os anos de 2023 e 2024. Veja que para a BB Seguridade nós temos uma meta de 5.014 ações e já compramos 4.172 ações. Nos restam ainda 16,79% para cumprirmos a meta, o que certamente faremos ainda durante esse ano, o ano que vem. Com isso, nós já, em termos de proventos, aqui, né, já recebemos R$ 20.600 de proventos. Da meta de 3.246 já atingimos 52,84% da meta, ou seja, na média por ano, R$ 1.717, considerando os 12 meses de 2023, ou seja, como se até agora já tivéssemos recebido R$ 1.717 por mês, o que significa que isso é o valor que nós temos para reinvestir, sem que saia do nosso principal, como por exemplo o nosso salário. E BB Seguridade, ao nosso entender, essa ação derrete por vários fatores, pelo menos do meu ponto de vista. O primeiro deles advém dessa expectativa que se tem por trás do El Niño, que, por exemplo, esse fenômeno que eu falei, meteorológico que acontece aqui, que eu comentei no início, ele tem essa tendência. Ou chuva excessiva, ausência do sol, ou então uma seca mais extensa, e esse El Niño vai se estender por um bom tempo. Isso pode prejudicar a agricultura, gerar sinistralidade no agro e, consequentemente, né, a ter que ser acionado e haver o pagamento de prêmios por BB Seguridade, o que vai impactar nos seus resultados e, consequentemente, a redução dos seus proventos. Outro aspecto aqui interessante, eu vou voltar a comentar aqui no canal, foi exatamente a decisão do STF com relação àquela incidência de PIS e COFINS anterior a 2014, de 1998 a 2014, que também terá impacto nas seguradoras. Eu trarei esse assunto e vou debater aqui no canal. E a outra questão que eu acho que é relevante de se comentar é que quando baixar de R$ 30, se baixar de R$ 30, nós faremos uma incursão bem mais incisiva sobre BB Seguridade, aumentando aí, talvez até já vindo a atingir a nossa meta. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e antes pedindo para que você dê a sua opinião, faça o seu comentário, registre aí como é que você viu, não só o que você viu do vídeo, mas se você tem uma ideia principalmente diferente dessa que nós apontamos aqui, porque isso é importante na hora de construirmos o nosso racional para novas compras. Dito isso, eu me despeço de você, deixando como sempre o meu grande abraço!